Olá, você! Sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 20 a 26 de fevereiro. Semana de carnaval, e olha eu aqui toda carnavalesca, em homenagem ao carnaval. Eu espero que vocês gostem aqui dessa minha maquiagem, desse meu make-up aqui, em homenagem ao Carnaval no Brasil. O que nós temos nesta semana? Vamos dar uma olhada nos movimentos do céu. A principal coisa acontecendo nessa semana é que é semana de lua nova, a lua nova no signo de Peixes, a última lunação do ano astrológico de 2022. Última lua nova do ano de 2022. Sim, porque para a astrologia a gente começa o ano astrológico depois que o Sol ingressa no signo de Áries, e isso nesse ano vai acontecer no dia 20 de março. Antes, eu vou só dar uma repassada nas notícias que nós tivemos nessa semana que terminou. Eu até pensei em vir aqui fazer uma live relâmpago, uma live não programada, mas acabei não conseguindo fazer isso. E que semana! E que semana que nós tivemos, né? Nós tivemos aí, além dos desdobramentos do terremoto na Turquia e na Síria, que as últimas notícias dão informações de mais de 45 mil mortos dos que já foram encontrados. Esse número continua subindo, porque conforme as buscas vão descobrindo mais corpos, esse número vai aumentando, infelizmente. Um desastre realmente enorme, de grande perda humana, econômica, em vários níveis. Vários países estão se prontificando a mandar ajuda para a Turquia e para a Síria. Muitas teorias de conspiração também, de que esse terremoto pode ter aí algum tipo de intervenção humana. Não sei o que vocês acham disso, mas a gente tem ouvido aí umas notícias estranhas. Agora, estranho mesmo foi o que a gente ouviu durante essa semana, essas duas últimas semanas, a respeito de OVNIs em vários lugares do globo, e particularmente nos Estados Unidos. Estados Unidos abateram um OVNI, depois Canadá também. E aí começou toda essa polvorosa, se de fato os extraterrestres estão fazendo contato, né? Esse meu comentário aqui provavelmente já está até velho, mas eu queria só comentar um pouquinho isso aqui, porque foi algo que eu achei quase engraçado. Eu digo quase engraçado porque, do jeito que o mundo está hoje, nada realmente está muito engraçado. Mas eu só fiquei ponderando, né? Extraterrestres, alienígenas, que eu não tenho a menor dúvida de que eles existem, né? Olha que pretensão humana achar que a gente está sozinho nesse universo incomensurável que tem aí fora. Que bonitos somos nós humanos, né? Estamos sozinhos nesse universo. Enfim, eu não tenho dúvida de que existe vida inteligente fora da Terra. Por vários relatos que se vê por aí, embora não haja comprovações ditas científicas, o que se sabe é que extraterrestres talvez já rondem o planeta Terra há décadas, quem sabe até séculos, e que, se isso é verdade, sabemos que, obviamente, eles teriam uma tecnologia muitíssimo mais avançada do que a nossa. E seres que têm tal inteligência, tal tecnologia, que os capacita a viajar pelo universo, a visitar outros planetas,
Vocês acham mesmo que quando, de repente, eles decidem que vão se mostrar, quando eles finalmente resolvem que vão aparecer para esses humanos, para os terráqueos, eles vão fazer isso dessa forma tão vulnerável, dessa forma tão impensada, a ponto de se colocarem vulneráveis para serem abatidos pelas armas humanas, assim, sem mais essa nem aquela. É muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade. Então, para mim, isso desde o começo estava aparecendo cortina de fumaça, obviamente criada propositalmente para desviar a atenção, para desviar o foco de outras coisas mais importantes. E daí, de fato, dias depois, né, veio à tona o grande acidente ambiental que estava acontecendo no estado de Ohio, em solo americano. Um acidente gravíssimo com substâncias químicas, um trem que estava carregando substâncias químicas que explodiu, com resultados, com consequências ainda não completamente mensurados. Substâncias altamente tóxicas, não apenas para humanos, mas para o ambiente, para a própria atmosfera, para o ar. E daí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Então, como eu disse, eu imagino que isso já deve estar velho, mas eu queria fazer esse comentário aqui. Guerra de Rússia e Ucrânia, nenhuma chance de ceder. As notícias do fim de semana é que a Ucrânia está se preparando para mais um ataque severo da Rússia. Como se não bastasse tudo isso, tivemos Coreia do Norte disparando um míssil em direção ao Japão, caiu já em águas do Mar do Japão. E aí, por causa disso, Estados Unidos e outros países começam a fazer exercícios armamentícios. Que tempo divertido que estamos vivendo, né? Que tempo engraçado nós estamos vivendo. E aí hoje eu discutia com uma amiga que, com tudo isso que a gente vê se passando no mundo, guerras, terremotos, conflitos bélicos para todo lado, doenças, pandemias, crises econômicas, acidentes químicos, né, que às vezes não são nem tão acidentais assim, dá uma sensação, né? Eu falava com duas amigas hoje. Parece que o capeta está numa campanha determinada para realmente trazer à tona um nível de destruição que talvez a gente nunca tenha visto. Parece um pouco absurdo isso que eu estou falando. Quando eu digo capeta, entenda, esse lado sombrio da realidade que nós vivemos, a soma de toda a sombra coletiva. Então, não estou falando aqui necessariamente do capeta, o demônio, desse ponto de vista cristão, mas estou falando das forças obscuras realmente do mundo. Estou falando dessa escuridão que habita todos nós e que nessa somatória pode criar realmente essa massa crítica destrutiva. Então, todos esses acontecimentos, tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo nesses últimos anos e mais particularmente nesse tempo mais recente, dá um pouco essa sensação como se de fato tivesse essa batalha sendo travada entre luz e sombra, como se houvesse essas forças destrutivas muito determinadas a levar a melhor sobre nós, ou o que quer que
que seja que a gente considere luz. Então, são tempos realmente muito difíceis de se viver, é um período realmente extremamente crítico. Eu imagino até que é muito provável que todas as civilizações, cada povo em sua época, quando enfrenta as dificuldades do seu tempo, especialmente nesses períodos de catástrofes, imagino que cada povo, cada cultura pode pensar o mesmo. Nossa, nunca vivemos nada tão drástico, nunca vivemos nada tão terrível, é o fim dos tempos. Imagino que isso não é tão incomum, porque cada povo lida com os desafios, com os argumentos que tem, com o conhecimento que tem, com a informação que tem acesso. E, no nosso caso, nunca se teve tanta informação, nunca se teve acesso a tanto conhecimento, nunca se teve tanta tecnologia. E o que fazemos com tudo isso? Certamente fazemos muito menos do que poderíamos do ponto de vista de realmente usarmos isso de forma valorosa. E, às vezes, usamos, inclusive, de forma equivocada, damos mau uso. E, outras vezes, decididamente, abusamos dessa tecnologia. Então, nesse tempo em que vivemos, nesse tempo de modernidade, nós temos essa sensação de que nunca a humanidade passou pelo que passa hoje, em termos de ameaças globais, sejam elas vindas dessas novidades tecnológicas. Inteligência artificial está aí, nos amedrontando, será o que vai virar tudo isso? Mas também do ponto de vista realmente de armamentícios. E conversando ainda com essa amiga, e ela me falava que uma das questões cruciais do nosso tempo é a questão da verdade e da confiança. Em quem nós confiamos, no que nós confiamos, no que acreditamos nesse mundo. E esse é um dos problemas realmente chave desse mundo que vivemos. A gente não sabe realmente no que confiar, em quem. Política, a gente sabe que desde sempre teve as suas partes nebulosas. Política sempre anda de mãos dadas com o poder, e exatamente por isso a gente sempre tem que olhar para a política e para aquilo que acontece dentro da política com um pouquinho de pé atrás, porque mesmo quando a gente sabe que política é necessária para se viver nesse mundo, porém, mesmo quando confiamos em determinados meios da política, em determinados candidatos, quando voltamos, a gente sabe que não dá para dar carta branca para ninguém. Afinal, somos humanos, somos falíveis, somos corruptíveis. Mas eu estou falando de uma forma mais abrangente. Então, no que é que a gente pode confiar hoje em dia? A gente simplesmente não sabe. O que são notícias reais, verdadeiras? O que é fabricado? O que é fake news? A gente não sabe mais em quem confiar, não apenas do ponto de vista de notícias, mas do ponto de vista da nossa vida nesse mundo, conforme ela é construída hoje em dia. Talvez a gente não consiga confiar nem nos nossos próprios pensamentos. O quanto eles também são manipulados. A gente sabe que hoje as redes sociais e todo esse aparato tecnológico já prevê os nossos movimentos. Quantas vezes você pensou sobre determinada coisa, determinado assunto, você abriu o seu celular, o seu computador,
e tinha uma propaganda relacionada com aquele assunto. Você não falou disso com ninguém, você não escreveu sobre isso em nenhum aparelho eletrônico, você não falou disso com ninguém perto do seu celular, mas o negócio já está prevendo os nossos anseios, as nossas necessidades, ou pior, criando necessidades que nós não tínhamos. Então, no que a gente confia hoje em dia? As religiões e os segmentos espirituais também não estão acima disso, porque também podem ser usados para manipular. Para onde eu vou com essa conversa? Não estou indo para lugar nenhum, não tenho a menor pretensão aqui de apresentar qualquer resposta, de apresentar qualquer saída. Eu só estou aqui elaborando junto com vocês, eu só estou aqui pensando alto sobre esse mundo que nós vivemos, sobre essa realidade que, até certo ponto, nós construímos, né? No nosso dia a dia, nós construímos com os nossos pensamentos, com as nossas ações, mas também uma realidade que não deixa de ser manipulada. Então, eu começo com essa reflexão. O que é real? O que é verdadeiro? No que podemos confiar? O que é fabricado? O que vem de outras realidades? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, eu começo com essa reflexão nesta semana em que, sim, já temos o Sol em Peixes, por isso, muito adequado eu começando falando disso. Me conta aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, se vocês estão percebendo dessa maneira também, se sou eu que estou doida, eu que estou exagerando. E aí, para onde vamos a partir daqui? Uma boa pergunta. Vamos, então, olhar como está o céu desta semana que vai de 20 a 26 de fevereiro, semana de carnaval. Então, cá estamos, 20 de fevereiro, segunda-feira, começamos a semana com gosto de inauguração, com gosto de novidade, com gosto de renovação, porque já abrimos essa semana com a lua nova de Peixes. Esta lua nova acontece no dia 20 de fevereiro, às 4h05, no horário de Brasília, a 1h22 do signo de Peixes. Última lua nova do ciclo solar de 2022. É a última lua nova do último signo zodiacal, porque no dia 20 de março o Sol ingressa em Áries e aí, de fato, começamos o ano novo astrológico. Portanto, essa lua nova, ela traz a conclusão desse ciclo, ela sinaliza o fechamento dessa temporada de 2022 e nos convida a fazer as avaliações, nos convida a nos preparar para este ano que vamos inaugurar daqui a pouco, a partir do dia 20 de março. Agora, é muito interessante porque tem aqui uma nota um tanto paradoxal, já que a lua nova acontece bem no comecinho do signo de Peixes, a 1h22. Bem no comecinho, que também dá uma sensação de coisas incipientes, de uma energia que é muito nova, de uma energia que realmente está começando a se estabelecer. Aí a gente também pode brincar com aquele clichê, o começo do fim, quem sabe? Então, a Lua se renova a 1h22 do signo de Peixes, se afastando da conjunção a Saturno.
O Sol fez conjunção a Saturno poucos dias antes. O Sol iluminando o ocaso desse trânsito de Saturno pelo signo de Aquário. E aqui a gente também está finalizando um tempo muito importante do ponto de vista de Saturno, porque nós tivemos Saturno transitando os seus 2 signos nos últimos 6 anos. Saturno entrou em Capricórnio em dezembro de 2017. Ficou em Capricórnio 18, 19, 20. Em 2020, fez um ensaio, entrou em Aquário, chegou até o grau 2, retrocedeu ainda para Capricórnio. E dezembro de 2020 entrou definitivamente em Aquário. Agora, em março, Saturno se despede de Aquário, se despede dos seus signos e entra em Peixes, uma terra completamente distinta da sua natureza. Aliás, nem terra é, águas muito distintas da sua natureza terrosa ou aérea. Vou falar depois sobre Saturno em Peixes, mas é um tempo definitivamente muito diferente. É uma transição muito significativa nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora, tem um outro contexto também muito interessante a respeito desses movimentos de Saturno. E aqui eu vou lembrar da minha querida, saudosa professora Nádia, minha professora de astrologia kármica. E ela dizia que este período em que Saturno transita por esses últimos signos zodiacais é um período kármico de uma forma muito intensa e muito evidente. Então, entre dezembro de 2017 até 2025, não estou lembrando agora a data exata até quando Saturno fica em Peixes, mas nós temos aí um período bastante longo, que somando provavelmente dá quase 8 anos, um período de grande peso kármico, porque na astrologia kármica e até fora dela, Saturno é o senhor do karma. Saturno é o cobrador, é o mestre que vem tomar a nossa lição. Representa o karma. E o karma aqui de um ponto de vista muito neutro. O karma não é necessariamente castigo, condenação. O karma é retribuição. O karma é colheita. O karma é consequência. Você colhe o que você planta. Lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, tem um resultado. Então, Saturno, como senhor do karma, é o senhor das colheitas. É o planeta que representa o resultado das nossas ações. Então, se plantamos abacaxi, não vamos colher manga. Ninguém está falando mal nem do abacaxi, nem da manga. Só estamos falando que você vai colher abacaxi se você plantou abacaxi. Você vai colher manga se você plantou manga. Então, a gente colhe o que a gente planta. A gente precisa lidar com as consequências dos nossos atos. Como diz aquela outra frase, que eu não lembro agora de quem é. Você é livre para fazer o que bem entender, mas você está eternamente preso às consequências disso que você faz, quaisquer que sejam elas. E elas podem, inclusive, ser muito boas, dependendo do que você fez. Então, Saturno é o senhor do karma, é o senhor da prestação de contas. E quando a gente fez o que devia fazer, e quando a gente está vivendo, agindo, sendo no mundo de forma ética, correta, a gente não tem o que temer. Agora, é isso. É tempo de prestação de contas.
Esse tempo de prestação de contas ele é mais intenso durante o período em que Saturno percorre esses 3 últimos signos do zodíaco. Capricórnio e Aquário, por serem os seus signos de regência, e Peixes, por ser o último signo do zodíaco, um signo também associado com as questões do karma. Então, apesar de Saturno estar saindo, se despedindo de Aquário, que é signo de sua regência, enquanto ele estiver em Peixes, nós ainda temos esses temas kármicos muito exacerbados, ainda teremos aí uma baita prestação de contas pela frente. E Saturno passando por Peixes também traz uma nota muito forte de finalização, de fechamento de ciclo, de a gente realmente estar finalizando aí um ciclo de 29 anos, neste caso, um ciclo coletivo, porque estamos falando do trânsito de Saturno pelo zodíaco. Esta lua nova acontecendo a 1 de Peixes, nesta conjunção com Saturno, traz essa sinalização também muito forte. Chama a atenção para esses últimos graus, esses últimos dias do trânsito de Saturno por este signo. É interessante porque é o único aspecto que a lua nova faz. Porque também Saturno, como eu venho falando já há várias semanas, ele tem estado muito isolado aqui no final de Aquário, apenas sendo ativado pelos trânsitos da Lua ou de planetas rápidos de vez em quando. Esta lua nova acontece num tipo de trio, porque temos Lua conjunta ao Sol e os dois conjuntos a esse Saturno, completamente isolado no fim de Aquário. O que, como eu disse, enfatiza grandemente os temas saturninos e os temas da própria lua nova. E aqui também antecipa grandemente esse trânsito de Saturno por Peixes, porque aqui nós temos uma coisa um tanto antagônica, um tanto paradoxal, uma antítese. Por quê? Nós temos lua nova em Peixes, lua e sol a 1 de Peixes, que já traz essa conotação do sonho, da fantasia, de nós mergulharmos nesse grande mar que é a vida, que é a totalidade, que é a unidade da vida, o que quer que seja isso. E aí eu lembro daquela frase também, que dizem que o mar treme de medo, quer dizer, o rio treme de medo quando ele se aproxima da sua desembocadura no mar, porque ele vai se perder no mar. Ele vai deixar de ser rio. Ele vai ser um com o mar. Ele soma o volume das suas águas a esse mar, mas ele deixa de ser rio. Então, Peixes traz um pouco essa metáfora. O ego, ao voltar para casa, deixa de ser diferenciado, deixa de ser eu, deixa de se definir no que quer que seja, e passa e se une, se junta à unidade, se junta a essa totalidade. Então, a gente perde esse senso de identidade quando está no reino pisciano, porque ali a gente é cardume. Então, Peixes vem falar muito desses grandes cardumes que juntos formam uma grande massa, mas que não tem uma identidade, não tem um senso de individualidade. Então, Lua nova em Peixes vem falar desse perder-se na totalidade, desse abrir mão do ego, do senso de individualidade em nome de algo muito maior. A contradição está onde? Exatamente
de um Saturno que tudo define, em um Saturno que tudo define. Ao mesmo tempo que essa Lua-Sol querem essa dissolução das barreiras, dos limites, das definições, a conjunção a Saturno vem e põe um freio nisso e diz: não, ainda não. Há definições ainda por serem feitas, há construções a serem erigidas, ainda é necessário estruturar alguma coisa aqui. É uma grande contradição, é um grande paradoxo a passagem de Saturno por Peixes. Exatamente por causa disso. Sendo Saturno o planeta que representa a definição clara do que é a realidade, do que é o mundo físico, concreto, a necessidade de estruturação, de definições, de limites. E com Peixes a gente não tem nada disso. Pelo contrário, em Peixes representa a dissolução de tudo isso. Então, você já vê que pela frente temos um par de anos extremamente interessante, de dissolução de muitas certezas, realmente. Essa lua nova já vem nos dar uma prévia, é dissolução de muitas certezas. Quais certezas? Aquelas que precisam ir embora. Então, temos um trio interessantíssimo abrindo esta lua nova. Quando a gente coloca isso sobre o mapa do Brasil, aqui temos o mapa do Brasil de 7 de setembro, só para relembrar, Sol a 14 de Virgem, Lua Júpiter a 6 de Gêmeos, e aí sobrepondo isso, vou passar isso bem rapidinho, porque eu ainda vou falar dessa lua nova. Temos então Saturno, Sol e Lua aqui na casa 1 do mapa do Brasil. A lua nova faz um sextil muito próximo à conjunção Netuno-Urano do mapa do Brasil, aqui na casa 11. Então, aqui pode representar um bom momento de negociações com o Congresso, com as instituições. Porém, Lua-Sol fazem quadratura à Lua-Júpiter do mapa do Brasil, aqui na casa 4 em Gêmeos. Aqui já temos um indício de grandes confusões, temos um indício aí já ainda de situações que seguem se desdobrando, uma dificuldade entre, talvez, os poderes, governo, partes da população. É interessante também que os dois regentes de Peixes, nós temos Júpiter em Áries, passando pelo fim da casa 9, ainda em quadratura lá com Netuno e Urano. E temos Netuno a 24 de Peixes, em oposição ainda a Mercúrio, ao Mercúrio da Independência. Esse é um aspecto que nós falamos muito nos últimos meses, porque o Mercúrio da Independência recebeu essa oposição de Netuno durante os últimos 2, 3 anos. Essa oposição está finalmente terminando, mas ela ainda está muito ativa porque ela ficou congelada no mapa do solstício, que vale até o ingresso do Sol em Áries. E aqui a gente ainda tem Netuno, embora não no mesmo grau, mas ainda muito próximo dessa oposição exata. Então, ainda tem muita confusão, ainda tem muita neblina ao longo aí desses próximos 2 meses, aproximadamente, ou um mês que seja. Então, a parte boa é que essa lua nova faz um trígono com o Marte do Brasil aqui na casa 9. Então, vamos ver o que temos pela frente nas próximas semanas. Depois eu vou analisar essa lua nova com um pouco mais de calma. E uma outra coisa que também vale a pena mencionar é que
esse mapa de Brasília, esse mapa da Lua Nova para Brasília, traz o ascendente a 2 de Aquário, com Plutão sentado aqui no ascendente. Portanto, é um ciclo também, mais uma vez, profundamente transformador. Plutão no ângulo não dá trégua, Plutão no ângulo não deixa dúvidas de que muitas coisas seguem sendo reviradas, seguem sendo transformadas, muitos segredos vindo à tona, muitas revelações acontecendo, mas também uma promessa de renascimento, uma promessa de regeneração. Vamos ver o que vem por aí. Voltando então para a semana, abrimos então esta semana com a força dessa lua nova pisciana. Vou relembrar, a lua se renova às 4h05 da manhã no horário de Brasília, a 1h22 do signo de Peixes. Quem tem planetas desses primeiros 5 graus dos signos mutáveis, Peixes, Gêmeos, Virgem, Sagitário, tem um impacto maior dessa lunação. Também na segunda-feira, o que nós temos ocorrendo é Mercúrio, que está atualmente passando por Aquário, fazendo um bom contato com Quirón em Áries. E aqui a gente tem boas chances de alinhar as nossas ideias, de melhorar a nossa comunicação, né? Estabelecer, criar algumas pontes, estabelecer uma comunicação que seja mais amena, que seja mais empática com as pessoas que estão próximas a nós. E ainda, nesse mesmo dia, na segunda-feira, Vênus já ingressa no signo de Áries. Vênus tem estado em Peixes pelas últimas semanas, agora ingressa em Áries, classicamente signo da sua queda. Vênus em Áries tem, obviamente, uma expressão muito diferente de uma Vênus pisciana. É uma Vênus que se reveste de guerreira, que vai negociar muito menos para estar nas relações, vai estar menos preocupada com a diplomacia, com a negociação, e vai estar mais interessada em seguir seus próprios instintos. Então, a gente começa a semana com grandes mudanças. Além da lua nova, a gente tem Vênus ingressando no signo de Áries. Na terça-feira, outro movimento de impacto acontecendo é Mercúrio, o mesmo que estava ali de boa conversa com Quirón no dia anterior, aqui quebra o pau com Urano em Touro. Então, no dia 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval, temos Mercúrio em quadratura a Urano em signos fixos. Isso sugere uma terça-feira de carnaval de possíveis rupturas, de muitas surpresas, de algumas, mais uma vez, notícias que podem ser chocantes, surpreendentes. Em se tratando de um período de feriados de carnaval, que há muito mais movimento nas estradas e rodovias, vale ter muito mais cuidado, porque Mercúrio é um planeta de movimento, de locomoção, é um planeta que representa o espaço público, que representa as estradas, as viagens curtas. Esse aspecto com Urano sugere surpresas desagradáveis e pode também implicar acidentes, pode implicar atrasos imprevistos, situações saindo de controle. Portanto, para quem vai viajar, para quem vai estar na estrada, seja viagens por folia, por causa do carnaval, seja viagens porque você foi para o sítio descansar, não importa. É de suma importância prestar mais atenção no trânsito, ter todo o cuidado do mundo, porque há uma propensão grande a
No mínimo, a imprevistos desagradáveis, a rupturas e também tendência a acidentes. Portanto, vamos ter atenção, vamos ter cuidado. A terça-feira de carnaval não está muito de brincadeira. A Lua, nesse dia, na fase nova, passa o dia todo conjunta a Netuno. Lua em Peixes conjunta a Netuno favorece também as intoxicações, sejam elas voluntárias ou não. Favorece a gente beber demais, a gente perder um pouco a noção do perigo, favorece os escapismos, a gente entra realmente no clima do carnaval e a gente quer se desligar da realidade. E tudo bem você querer se desligar da realidade nesse período de carnaval que é feito para isso, desde que você cuide da sua segurança, desde que você não se exponha, não esteja numa situação vulnerável a ponto de se expor a perigos de qualquer que seja a natureza, inclusive, como eu já falei, acidentes. Então, a gente tem Mercúrio, Urano, Lua, Netuno, não é uma fórmula muito boa para a segurança das pessoas. E aí, para quem está brincando carnaval, é importante você se assegurar de que esteja num grupo em que você confie nas pessoas, em que as pessoas se preservam, em que as pessoas olham umas pelas outras, para que se evite situações desagradáveis ou até perigosas. Então, terça de carnaval, o carnaval está sujeito a muitos imprevistos e situações que podem ser realmente desagradáveis. Na quarta-feira, Mercúrio já andou mais um pouco e vai passar o dia conversando com Marte ali em Gêmeos. Esse Mercúrio, que, aliás, é o regente do Marte. E aí, Marte, nessa semana, também já começa a fazer a quadratura a Netuno. Para a gente relembrar um pouco, Marte tem estado em Gêmeos desde agosto de 2022, ficou retrógrado aí entre outubro e janeiro, e tem estado desde 12 de janeiro recuperando movimento, recuperando velocidade, percorrendo aqueles graus que ele já passou 2 vezes por causa da retrogradação. Agora, nessa semana, Marte vai se aproximar da quadratura exata a Netuno, a última por causa desse período de retrogradação. E agora, na quarta-feira, Mercúrio, regente de Marte, faz um trígono muito bacana, o que nos ajuda a elaborar melhor os nossos pensamentos, planejamentos e ações aí depois desse período do carnaval, né? Como se diz no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Então, esse bom alinhamento aí de Mercúrio com Marte pode nos ajudar, depois do carnaval, a assentar a cabeça, a começar a visionar os nossos planos e as nossas ações a partir daqui. Na quarta-feira, a gente ainda tem um outro movimento muito bacana, mais para o final do dia, entre quarta e quinta, na verdade, que é, ao mesmo tempo que nós temos Mercúrio bem alinhado com Marte, ali entre Aquário e Gêmeos, a Lua vai estar passando pelo signo de Áries nesse dia. Inclusive, a Lua passa o dia conjunta a Júpiter, lá em Áries. E conforme ela avança pelo segundo decanato de Áries, ela vai se alinhar simultaneamente com Mercúrio de um lado e com Marte do outro, formando o que a gente chama de um pequeno sextil, que é uma configuração muito bonita, muito bacana, muito agradável. Neste caso, a Lua se torna foco de uma conversa estabelecida com Mercúrio, planeta da mente, das ideias, que está muito lúcido lá em Aquário, de um lado, e do outro, Marte, planeta da ação, da execução. E essa Lua, ela está regida por esse Marte. Então, cheia de energia, dinâmica na fase nova. A quarta-feira, de fato, é um dia excelente
para a gente sentar, planejar e, quem sabe, já começar a execução desses nossos planos. Por isso, se a terça-feira de carnaval está horrorosa, né, cheia de imprevistos, a quarta-feira já traz uma energia muito mais bacana, muito mais positiva e que a gente precisa e deve aproveitar realmente para começar esse ano com gosto de gás. Quinta-feira, nós temos essa lua ainda em Áries, só que ela já mais briguenta, porque essa lua ariana passa o dia todo se aproximando da quadratura a Plutão. O aspecto já fica exato na madrugada de sexta, mas especialmente a noite de quinta já está um pouco mais tensa, já está um pouco mais sujeita a conflitos, confrontos, então vamos também estar mais atentos. Na sexta-feira dessa semana, o Sol em Peixes passa o dia todo harmonizado com o nodo norte da Lua. Eixo nodal, atualmente, nodo norte está em Touro, nodo sul está em Escorpião. Eles vão migrar para o eixo de Áries e Libra em julho. Agora, na sexta-feira, o Sol pisciano se alinha com o nodo norte, o que favorece bons encontros, especialmente com pessoas que podem iluminar as nossas aspirações, as nossas ideias. A gente pode encontrar com alguns mestres, com pessoas que podem ajudar a encontrar, a nos alinhar com a nossa própria consciência. Então, Sol com nodo norte em bom aspecto nos ajuda a ter clareza, a ter mais consciência dos nossos propósitos e da maneira de ir em busca deles, de manifestá-los realmente aqui na nossa vida. Sábado, a gente tem um fim de semana sem grandes movimentos. No sábado, não há aspectos importantes acontecendo no céu, além daqueles mais lentos que a gente já pontua. A Lua estará no signo de Touro, né, favorecendo um pouco aí de preguiça, de descanso, de lazer, de buscarmos um pouco mais de conforto. A Lua na fase semicrescente, então é uma lua. Esse sábado favorece muito criatividade, jardinagem, mexer com a terra, mexer com situações ali dentro de casa, trabalhar pelo conforto do nosso lar. E mexer com a terra é uma coisa que pode ser muito gostosa. O dia está muito favorável, a lua vai estar muito fértil nesse sábado, então jardineiros e jardinistas de plantão, aproveitem que o sábado está muito bonita, está muito bonito, está muito bacana para lidar com as plantas, para lidar com coisas que a gente quer que sejam férteis. Chegamos ao final da semana, no dia 26, domingo. Também é um dia que não tem grandes movimentos importantes entre planetas lentos. A Lua já vai estar em Gêmeos, se preparando para entrar na fase do quarto crescente, mas o crescente só começa realmente já na segunda-feira seguinte. Mercúrio fecha a semana já muito próximo da conjunção com Saturno, que também fica exata na semana que vem, enquanto Marte também já está a 6 graus da quadratura a Netuno. Então, esta é a semana que nós temos pela frente. Uma semana que traz essa força de uma lua nova em Peixes, conjunta a Saturno, semana de carnaval. Então, espero que ela seja elucidativa, espero que ela traga para você as energias que você está precisando, traga a clareza que você também está buscando. Ou, para quem é fulião, que ela traga a diversão, a alegria, a folia, com segurança, com alegria, e que a gente consiga, de fato, se divertir de maneira saudável, porque ninguém é de ferro, todos precisamos também, de vez em quando, sair um pouco dessa coisa rígida da dita normalidade, do excesso de controle.
Então, é isso que nós temos nesta semana que vai começar. E onde você estiver, eu espero que seja uma excelente semana para você, que a gente tenha muita força para lidar com essa realidade maluca que se coloca diante de nós, que a gente tenha, sobretudo, muita lucidez para a gente conseguir distinguir o que merece a nossa confiança, o que não merece, para a gente conseguir navegar nesses tempos caóticos, nesses tempos desafiadores que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada a você que me ouviu até aqui, que me seguiu até aqui. Eu vou terminar fazendo aqueles pedidos básicos. Se é a primeira vez que você chegou nesse canal, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Espero que você goste dos outros conteúdos que vai encontrar aqui. E se você gostar, se inscreva e ative as notificações para você saber quando houver novidade. Para quem já vem e já conhece esse canal, muito obrigada pela graça da sua companhia, da sua escuta, pelas trocas. Obrigada por seguir o canal, por seguir o meu trabalho. Eu fico muito honrada, muito feliz e muito satisfeita. Deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, que é muito importante para mim. Muito obrigada. Excelente semana para todo mundo. A gente vai se falando. Não esquece de deixar o seu comentário aqui também sobre aquela reflexão que eu fiz inicialmente. Tchau, gente. Ótima semana para todos.